Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o Cão leu um livro que é para maiores de idade, confesso, A Paixão de Mademoiselle S. Bom, temos muito o que conversar por aqui. Você deve ter visto aí na thumbnail, né? Foi uma história de amor, foi uma história de amor romance, foi uma história de erótica. Por muitas partes aqui eu vou tomar muito cuidado pelo que eu vou dizer. Eu quero agregar, eu peguei até um livro de psicologia, de psicopatologia na verdade, porque quando eu me comprei, lá nos idos de 18 e 19, eu estava um pouco descrente do amor. Eu pensei, A Paixão de Mademoiselle deve ser uma história bonitinha, gostei da capa, né? Um S, uma capa brilhante, ok. Pensei, vai ser a paixão de alguém. Folhei assim, pensei, e não tinha dado conta que não é isso. Se você está esperando um amorzinho, romance, Nicholas Sparks, fuja deste livro, porque aqui a pegada é bem caliente, mas assim, bem, não estou exagerando. Se você gosta então de romances hot, se você gosta de uma pegada mais... Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, porque eu não sei se daí se o YouTube vai permitir ou não, porque é um livro, sim, erótico. É epistolar. Para quem não viu meu vídeo de ontem e para quem não sabe, é um romance à base de cartas. Então, tudo que a gente sabe é pelas cartas que a Simone, ela, quem é a Mademoiselle S, escreve para o Charles. Pois bem, é uma história verdadeira, ela de fato aconteceu, e aconteceu há um século atrás. Quem escreveu, então assim, ela não publicou este livro, mas quando eu vi aqui apresentado por Jean-Yves Bertot, quem é ele? Porque foi daqui o ponto de partida de tudo. Ele foi ajudar uma amiga que estava lá em Paris arrumando a mudança, enfim, e assim, né, não é como aqui, que aqui Brasil, né, nesse sentido. As coisas na Europa são mais antigas, não vou dizer porões, mas é mais fácil de encontrar coisas raras, que é bem como ele começa no prefácio dele. Que ele foi lá ajudar a amiga, tal, não sei o que, e sei lá, chegaram num quartinho X, e aí ele viu uma caixa muito bem guardada, muito bem embalada, muito bem protegida, com muitas coisas em cima, e ele pensou, nossa, né, vai que é tipo um tesouro, uma caça ao tesouro, alguma coisa, deixa eu ver. Qual não foi a surpresa dele, quando essa caixa tinha só as iniciais S, e eram cartas. Muitas cartas, tanto que ele deixa aqui bem claro que este livro é só 1/3 das cartas, então eu não sei se era ainda um pouco mais pesado ou se por em alguns momentos ser de fato muito repetitivo, ele decidiu que aqui estava bom. Para mim não ficou claro isso. Aí o que ele nos apresenta? Ele nos apresenta logo no início que isso de fato existiu, tem um local onde que ficou aqui ó, tem uma galeria onde você consegue encontrar, aqui com endereço, com e-mail, com tudo, onde você consegue de fato encontrar, ver autógrafos, ver originais destas cartas. Pois bem, ele modificou alguns nomes e alguns locais, porque é de 1929 mais ou menos, a gente já está em 2024, vai que, sei lá, ficou algum descendente, alguém assim, então ele, eu achei bonitinho, ele tentou vou trocar aqui os nomes, enfim, mas ficou muito claro que é Simone, ficou muito claro que é Charles, tá, Samantha? Então do que se trata, onde está o erotismo? A gente também está falando que isso foi bem bacana e ele pontuou, e eu tenho que pontuar a vocês que irão ler este livro, e não, eu não darei spoiler para quem não quiser, para quem quiser ler, que ai, nossa, gosta, adorei. Se você gosta, adora esse tipo de leitura, que tipo de leitura? Tipo 50 Tons de Cinza, tipo A Garota do Calendário, tipo, sei lá, o cowboy sem camisa e a mina não sei da onde. Este tipo de leitura vai agradar a Siva Day, quem gosta dos livros, Siva Day vai gostar muito. Enfim,
Mas aqui, de fato, tem uma história, por isso que eu peguei, pensei, tô aqui, enfim, vou ver como vai desenrolar essa resenha, para ver se eu trago ou não a questão que me chamou a atenção e fez continuar a leitura. Bom, então, posto isso, ele encontrou essas cartas, elas são datadas. Então, aqui, por exemplo, segunda-feira, peguei aqui aleatório, segunda-feira, meia-noite. Aí ela escreve, ele conta como funcionava o sistema de correios, porque essas cartas eram praticamente diárias, só que tinha um código cavalheiresco, por assim dizer, naquela época, em que, duas coisas aqui, ela é amante do Charles, que é casado. A gente não sabe a idade deles. Para mim não ficou claro em momento algum. Então eu não sei se ela foi casada em algum momento e o casamento terminou. Não fica claro isso. Fica claro como eles se conhecem. A gente mal sabe da esposa dele, porque isso não é falado. Mas, justamente por ele ser casado, quando o relacionamento terminava, um devolvia as cartas para o outro. De muito mais bom tom, de muito mais boa educação do que hoje em dia, que a pessoa vai lá para a internet e coloca os posts, os memes, enfim, joga no ventilador todo um relacionamento. Por algum motivo, porque então ela também deveria ter rasgado para preservá-lo, mas ela guardou nesse... Guardou, o que fim eu ia falar, guardou, escondeu, porque não era para ser reveladas, enfim, ele só achou por causa dessa mudança. Pois bem, o que eu vou dar o tom, só para... O tom é assim, WhatsApp, você conversando com uma pessoa que você está se relacionando, e aí hoje em dia não dá nem para falar como está se relacionando, mas se é só fogo, hot, cama, é esse tipo aí de... Imagina o WhatsApp sendo trocado, só que sem fotos. Embora em algumas cartas tinham desenhos, aqui ele não colocou, então não sei por que ele tirou essas cartas, mas em algum momento houve desenhos, então não sei se nudes entraria nessa questão também. Mas pensa numa conversa bem picante que você está tendo com alguém. É isso. Então a gente sabe como que eles têm relação sexual? A gente sabe. Se for só isso, você fala, nossa, eu tô zero interesse nisso. Eu também. Não fosse por eu ficar me questionando, porque assim, a gente não tem a resposta dele em canto, em hora nenhuma, não existe carta de Charles. E começa, embora leve, pra mim, eu vou falar o que eu achei, eu discordo um pouco do autor, porque assim, as cartas são pesadas, até o amigo dele falou, imagina, foi você que escreveu isso, mulher nenhuma escreveria isso, ainda mais naquela época. Só que, guarde isso também, tem que dar esse contexto histórico. Porque daí ele vai mostrar para um amigo, tipo, tô pensando em juntar, porque ele teve que tentar juntar, porque algumas estão datadas, outras ela escreveu à tarde, outras ela escreveu na madrugada, e aí ele tenta organizar e formou o livro. E para mim ele fez isso com muito sucesso. Quando ele mostra para um amigo nos anos 2000, o amigo pensa, foi você que escreveu isso, está tirando um sarro da minha cara. E não, e aí ele pega as cartas originais, e algumas são até manchadas com lágrimas, né, tipo meio molhadas, mas no sentido de lágrima mesmo. Então ela chorou em cima daquilo e o amigo fala, nossa, uma mulher escreveu isso? Porque atende, a gente tá falando de uma mulher amante. E aí até ele levanta essa hipótese, que aqui eu concordo sim, de que talvez durante os atos sexuais entre eles, como naquela época o homem não se permitia falar para a esposa as coisas que falava durante, enfim, né, lá no quarto, se permitia falar com a amante. E aí, porque aqui ele até cita alguns livros que ainda sequer haviam sido publicados, então ela não teria tido acesso para poder ter um vocábulo mais sexualmente requintado, mais quente, mais sujo, enfim, aí você defina do jeito que você quiser definir, não quero entrar aqui nesta pauta do é normal, não é normal, o que é, o que não é, eu quero falar do que esse livro trata e pontuar o que eu achei de interessante, que valeu a leitura. Eu não vou falar que não, mas não vai entrar no meu top 10 nem do ano nem da vida. Uma mulher muito ousada, eu diria talvez uma mulher muito apaixonada, que se violou para satisfazer um cara que de fato, para mim, ela amou muito. Então a paixão, aqui fica a dúvida, né, também, né, a paixão é aquela coisa só caliente, só hot do momento, ou é uma paixão porque ela era de fato apaixonada? Para mim foi ficando claro pelo que ela permitia que ele fizesse
que ela de fato se apaixonou por ele. Aí você vai falar, tá, então pra onde anda isso se a gente não tem as respostas dele? A gente não tem a resposta dele, mas vai andando e vai sendo progressivo. Então o que eles começam gostando vai tomando outras proporções, por assim dizer, vai ficando maior. Tem aquele basiquinho deles, que não é basiquinho se você tomar um casal mais comum, eu não gosto de usar termo normal, mas você vê que não é exatamente o que ela quer, e em vários momentos ela deixa isso claro, e aí você vai se questionando o que está acontecendo, o que esse Charles pensa, e que em algum momento, eu já vou aqui falar para quem se interessa por tema de transtorno sexual, que a gente chama de parafilia. Aí aqui eu vou só dar talvez uma pinceladinha na hora que for dar spoiler, na questão do... Tem um dado momento que ele vira Charlotte, porque o feminino de Charles é Charlotte. E aí aqui em alguns momentos ela se refere a ele como sendo Lotte, L-O-2-T-E. Porque em um dado momento, então você se questiona, peraí, como que isso começou, como isso está avançando e qual é a questão que está em jogo? Pois bem, aqui então fica, e aí eu vou parar porque daí vou dar spoiler, não tem como continuar falando desse livro. Se você quiser ler, se você quiser saber, como é só o tom. E o tom aqui eu separei bem assim, né, ele dá essa introdução e começa, sábado 11h30. Ah, durou 2 anos isso. E ela é uma excelente com datas. Então ela comemora, ela entende que ela é amante, mas ela não queria ser, e ela só aceita o fato dele ser casado com a esposa, mas não aceitaria outras pessoas entre eles, por assim dizer. Bom, colocado isso, ele tinha que começar já no começo, então nesse começo ele mais ou menos explica isso, aí você fala, então tá bom, e aí você pensa que você vai ler cartas de amor, só que já começando, tirando a página 11, é um livro, é da Companhia das Letras, nem falei, começa na página 11 e acaba na página 200 e pouquinho, e depois ainda tem um pós-fácil do que o que ele acha que é onde eu não concordo tanto, e aí talvez valha a sua experiência, porque a sua experiência pessoal vai ser pautada pelo que você vai achar da Simone e do Charles, enquanto este casal de amantes. Então, começa na página 11 e acaba na 204, e depois tem um pós-fácil, e tem várias notas do tradutor, né, dele, que fez isso, inclusive contando essas questões da França do século passado, essa questão da abreviação de Lotte ser talvez de Charlotte, porque não fica claro em nenhum momento. Pois bem, então começa aqui, ó, sábado 11h30, aqui não tá o dia, mas depois a gente sabe, porque ela comemora, faz já 6 meses, faz já 1 ano, aí você fala, nossa, mas parece uma menina apaixonada, ao mesmo tempo que você percebe uma destreza sexual muito grande, independente dos desejos dele, ela gosta também, não dá pra falar que não, que ela não gosta, não diria exatamente de tudo que ele gosta, algumas coisas ela topou, passou a gostar, outras coisas ela se descobriu nela mesma, e outras coisas, para mim, foi por amor, é onde entrar elas ter se violado para satisfazer uma outra pessoa e, de certo modo, ela nutre uma esperança de ficaremos juntos, quando teremos só nosso tempo, porque, isso vale falar, esses encontros não são escassos, mas são encontros só sexuais, porque entenda, ele tem que dar um gato, por assim dizer, na esposa, no trabalho, enfim, para poder estar com a Simone. Então esses encontros são rápidos, é tipo 1 hora, 2 horas, dá um caráter muito Prost, no sentido de ela não está percebendo que ela está sendo usada como objeto sexual dele, para satisfazer mais os prazeres dele. E ela, você vê como alguém que de fato que ama ele, eu diria, que ama, mas é saudável este amor? Aí aqui pra mim fica, pense aí você, porque eu tenho aqui meus quês do... Não dá por isso que eu falei, não sei se eu vou trazer uma interpretação mais grau da psicológica ou não, porque não dá, baseado em meia dúzia de cartas, sem eu conhecer a pessoa, sem eu saber sequer a idade, tirar conclusões mais aprofundadas. Pois bem, sábado 11h30. Desculpe, querido, se este bilhete é curto demais.
Só me falta tempo, pois você sabe que eu teria muitas coisas para dizer se pudesse. Hoje você só terá de mim um meigo pensamento, só um beijo nos seus lábios amados e nos seus lindos olhos castanhos, mas mesmo assim estarei ao seu lado espiritualmente. Página 1 do livro, gente. Esse é o tomzinho. E você, meu amado, pensará em mim? Sim, espero. E também espero receber um bilhetinho no correio de segunda-feira. Querido, gostaria de te ver num dia da semana que vem, se isso for possível, pois tenho tanto desejo de suas carícias que será um sem fim esperar até sábado. Quero saborear de novo os minutos apaixonados de nosso último encontro. A lembrança daquelas carícias me perturba estranhamente e quero reencontrar em seus braços as sensações tão maravilhosas que você sabe me dar. Meu bem amado, quero que me ame com todo o ardor do seu desejo. Quero que me faça, não posso falar esse verbo, perdidamente sob seus abraços perversos. Querido amado, diga que como eu, você quer conhecer de novo aquelas carícias. Diga de novo que em meus braços você é feliz, muito feliz e que me ama. Comporte-se, meu amado adorado, durante esses 2 dias. Guarde para mim suas carícias perversas. Guarde-as só para mim. Quero te amar assim, sempre, sempre. Adeus, meu pequeno Deus que eu adoro. Até segunda noite, espero. Me dê todo o seu corpo tão maravilhoso. Quero apertá-lo em meus braços bem forte, para me impregnar do seu perfume inebriante. Colo meus lábios nos seus com um beijo profundo, no qual ponho todo o meu coração repleto de você. Só de você, toda a minha ternura, meu bem amado, te amo, Simone. Vai falar, mas onde tem pornografia aqui? Então, página 12. Não tem, né? Começa leve, só que escala muito rápido, mas muito rápido. Então, talvez essas cartas, aí agora, bom, então começa assim, você fala, aqui não tem nada demais, quero continuar. Pois bem, bom, aí depois começa a ficar mais pesado mesmo, enfim. Bom, para você que não quer spoiler, eu vou falar para você parar aqui, porque agora eu vou dar uma explicação mais detalhada. Não lerei as coisas que estão aqui, porque não dá, ficaria muito pesado para o YouTube, mas embora eu tenha já configurado para só maiores de 18 anos, então o YouTube não entrega para menor, mesmo assim eu tenho medo do YouTube cortar o vídeo, e é um livro, né? Eu não sou contra nenhum tipo de leitura, não sou contra nenhum tipo de livro. Quis dar esse tom no começo, porque então, parece que a paixão, dá pra ver que ela tá assim, animada, sabe aquela coisa, ai, tá, tiveram uma relação, foi bom, mas o carícia perversa já me despertou, tá, vambora, vamos ver. E aí, só pra daí, ainda você que tá aí, né, aí acabou a cartinha, beleza, ela recebeu, no outro dia ele não tem, então ele teve que fazer um trabalho de juntar tudo que tava fora de ordem, aí ela continuava, né, aí você virou a página, ó, meu amor, perdão, meu amor querido, como foi bom ontem à noite, 3 pontinhos. Então, a gente já entende o gap que teve, mas esse gap, assim, tá acontecendo a história. Mas, eu liguei o ventilador que tá, cadê o outono? Como foi bom ontem à noite, todos aqueles minutos passados ao seu lado tinham me excitado. Todas aquelas palavras apaixonadas me perturbaram deliciosamente na minha cama grande, no escuro do meu quarto, não fui muito bem comportada. É a segunda carta. Ainda tá leve. Ainda tá leve. Perfumei todo o meu corpo antes de me enfiar debaixo de lençóis limpos, como se você viesse se juntar a mim. Tá, aí continua. Aí vira aqui, ó, terça-feira, 31 de julho. Meu amor amado, recebi sua última longa carta. Você é um amor por me escrever assim. Fico tão contente quando entrevejo o envelopinho branco na caixa de correio. Tipo aquela alegria quando você abre o WhatsApp e tem a mensagem da pessoa que você quer ler. Meio isso. Eu também teria ficado muito triste se você não tivesse respondido imediatamente. Te amo. Meu amor querido, para mim é impossível partir daqui antes de domingo à noite. Acredite, amado querido, que assim como você, anseio ardentemente pelo nosso próximo encontro. Todo o meu ser se estende para você e convoca o amante delicioso que você é, que sempre será. Não, amor querido, não me cansei de você, esteja certo. Fui feliz demais em seus braços e sei de antemão o prazer que vou sentir quando você me possuir. 3 pontinhos, aí aqui não dá mais para continuar. E aí daqui não dá mais para continuar e vai nesta pegada e vai crescendo. Pois bem, se você não quer spoiler e quer ler este livro, esta é a pegada. Qual é a grande dúvida dela? Vão ficar juntos? Não vão?
quais são os tipos de carícia. Se você quer saber tudo isso, é uma excelente recomendação, mas se você quer amorzinho quente, nada cama, quer só assim, uma coisa cor-de-rosa, bonitinho, para aquecer o coração, esse não é o livro. Pois bem, tá avisado, agora vai ter alerta de spoiler. Sigamos. Para quem não quer ler ou quem não se importa, enfim, com as considerações que eu vou fazer. Aí a gente tem ela enquanto amante, cada vez mais apaixonada. Ele, como eu disse, a gente não tem o retorno das cartas. Dá pra gente mais ou menos, bem mais ou menos, imaginar pelo que ela escreve no retorno. Só que começa, e aí pra mim é onde ela se viola e não pouco. Bom, vamos lá. O que a psicologia considera como um transtorno sexual? Uma questão... Uma parafilia seria o transtorno da função sexual em si. O que seria essa função sexual em si? Enfim, gente, olha o calhamaço que é a minha bíblia de todo dia, de eu ler e reler, enfim, tantas coisas que tem. Eu só separei aqui um trechinho, mas bem trechinho, para vocês não ficarem fazendo aí pesquisa Google, isso mata qualquer psicólogo. Ó, a gente aqui, ó, conforme citado, enfim, ó, os transtornos de excitação sexual são denominados parafilia. Aí você vai falar transtorno de excitação sexual? Sim. Por quê? Porque o Charles/Charlotte, já vou chegar aqui, é parafílico. A Simone, eu já tenho minhas dúvidas. Mas também tem uma questão de gênero muito forte aqui, mas aí eu pulei essa parte. Por quê? Porque a descrição clínica pra gente de parafilia inclui tanta coisa, que o fetichismo, o voyeurismo é coisa que as pessoas falam sem saber o que é, mas vai muito além disso. E por muito além disso, entenda, não é o caso aqui neste livro, mas tem pessoas que sentem prazer sexual, por exemplo, defecando durante o ato em cima da outra pessoa. Você vai falar, nossa, tem isso? Tem. Sim. É comum? Não. É um distúrbio? É. Pense como ser tratado em consultório? Sim, e aqui eu meço bem minhas palavras pela minha profissão até, porque é muito doloroso para o indivíduo que sente? Sim. No entanto, se esse indivíduo trabalha nele, entende os porquês desta necessidade e encontra uma parceira ou um parceiro que também goste das mesmas coisas, este casal funciona na cama perfeitamente bem. Por quê? Porque a gente tem como relação sexual ok, 2 adultos, então não pode ter criança, não pode ter animais, e sim, tem transtorno zoofílico, que inclui principalmente cavalos e cães, galinhas também, enfim, a gama, o espectro é enorme, enorme. Enfim, este meu livro aqui é resumo de resumo de resumo, tá? Tem esta parte mais detalhada em outras questões. Bom, pois bem. Então, se o casal... E eu tô falando tudo isso para explicar o sadomasoquismo de forma assim... pincelar, imagina, eu não quero nem explicar porque eu não quero que seja uma aula que seja chato, mas é porque envolve este casal. Então, a gente costuma dizer... Tem problema num casal sadomasoquista? Não, desde que um goste de imputar dor, que é o sádico, e outro goste de receber a dor, que é o masoquista. Agora, se um gosta de imputar e só tem prazer, só chega no orgasmo deste modo e o outro não gosta, este casal não está sendo feliz na cama. Porque isto tem que combinar, não tem como ter obtenção de prazer dos dois lados se um gosta de uma coisa e o outro não. Esse é o tipo de casal que não dá certo na vida e eu não tô falando aqui de um tapinha, tá, gente? Tô falando, e não tô falando só de um chicote, não tô falando de um gracejo em sex shop, porque a gente tá falando até de uma época que não tinha, muito embora ela sim consiga comprar uma cinta peniana, e eu vou já chegar aqui também. Mas qual ainda é a questão? A questão é, se o que defeca, por exemplo, que não tem aqui, mas estou dando um exemplo, encontra uma parceira que gosta, que sente prazer em ser defecada ou urinada, este casal está funcionando perfeitamente bem. Agora, se uma das partes não gosta, e aí a outra parte não faz porque a outra não vai gostar, coisa que aqueles não tiveram, então assim, é um livro sem pudor no sentido de ficou muito claro o entendimento deles do que cada um gosta, mas aqui eu vou pontuar ainda a linha que para mim a Simone ultrapassou dela mesma, e aí é onde que ela fica na decepção em relação a ele quando tudo acaba. Pois bem, então eu já disse isso, por que sadomasoquista? Então vamos lá.
E aí, então, não estou falando de apetrecho, de sex shop, enfim, tem casal que nem precisa disso, que já flui, que já é bom, mas tem casal que precisa, tem casal que gosta, enfim. Então, vai do acordo do casal. Se o casal gostar, ok, beleza, sigam, vão ser felizes, desde que não envolvam criança, menor de idade, animais, enfim, outras coisas tantas. Aí aqui, então, eu separei isso e separei aqui, é só para vocês entenderem aqui, ó, sadismo sexual e masoquismo sexual. Estão associados, aqui eu estou lendo aqui na página 434, estão associados a provocar dor ou humilhação, sadismo, ou sofrer dor ou humilhação, masoquismo, durante o ato sexual e assim chegar ao orgasmo. Pronto, vai ser só isso que eu vou ler, enfim, quero que seja uma resenha curta. Aí aqui a gente não vou poder ler porque, né, a censura vai pegar. No início, meio que dá a entender que eles se conheceram, foram ter relação, um despertou atenção no outro e ele teve essa pegada mais forte, dolorosa para ela no primeiro momento, sem ela entender muito, mas é como a gente também não sabe muito da história dela, se ela foi uma, sei lá, do lar recatada, uma dama casada, não sabemos, ou se ela gostava da pegada sexual, mas aquilo estranhou ela no primeiro momento, porque, de novo, não foi um chicotinho, foi uma pegada assim, com sangue. Aqui ela não pesou tanto a mão, não, mas ela deixa claro que a gente começa a perceber que ele só sente prazer assim, mas ela não necessariamente. Muito embora também haja um consenso entre os dois de que a relação papai e mamãe, sabe, nunca ia rolar entre eles porque é muito básico. Então, assim, ela não gosta da penetração com ele em si. Nem sei se isso já é suficiente para ser cortada, mas enfim. E ele também não faz a menor questão. E aí ele gosta de umas coisas que os homens normalmente, é o que eu posso falar pra, não é spoiler, é pra não ser cortado, é que os homens geralmente não gostam porque é aquela coisa, vai me associar com bicha, com viado, e eu vou falar assim, gente, sem mimimi, é assim, tem homem que não gosta de algumas coisas, embora deem prazer porque faz parte de uma zona erógena masculina, mas o homem pensa, não, vamos confundir com homossexual, enfim, cada um. Mas então eu tô falando desse jeito. Ele aqui, não sei se ele... e porque a relação sexual papai e mamãe, colocar assim a basiquinha, não, ela deixou muito claro que não queria e ele também não fez muita questão, porque isso é muito associado com a esposa, que era só aquilo, acabou, beijo, tchau, e ele poderia satisfazer os desejos dele, que não eram poucos, porque ele era um homem extremamente voraz, mas ela também, então aqui eles super deram match. No entanto, a questão do... Então, daí ele tem essa relação com a esposa e eles nunca vão ter. E em um dado momento ela se descobre gostando deste tipo de penetração, mas ele não gosta muito. E ele gosta de outras coisas e isso vai, como eu disse, vai alavancando. E ela vai cedendo nesses encontros e para ela, assim... Dá pra ver que ela é da alta sociedade, porque ela chega, que é onde eu pelo menos sofri por ela, no sentido dela estar assim na mesma rua que ele, e ela, nas raríssimas cartas que não tem cunho sexual, mas mesmo assim ela curte uma masturbação, então no final de toda a carta ela tá meio que pensando nele e brincando sozinha com ela mesma. O que acontece? Quando ela fala, você tá ali no fim da rua, tal, nos braços de outra, tal, da esposa, que a gente nem sabe se tá tendo relação ou não, porque a gente não tem carta nenhuma do Charles. Bom, beleza, vamos lá aqui com isso. E aí ele começa a gostar de uma coisa mais bruta, mas aí ela começa a aceitar e começa a entender que aquilo faz parte, que aí ela começa a descobrir novos prazeres. E aí, em um dado momento, ela pensa, por que não uma prótese peniana, talvez ele goste. Não tinha essa facilidade de sex shop. Fica aqui uma questão que ele até pontuou, que eu deixei assim bem claro aqui, ó. A Simone confessa de novo, depois de ter confessado que tinha sonhado com uma amante terna e lasciva, suas tendências lésbicas. Mas aqui é mais pra frente. E aí a gente não sabe se ela usa essa prótese. E ele gosta e gosta muito, e não pouco, que é quando ela passa a chamá-lo de Lotte, que seria Charlotte. Então, meio que durante ali o ato, eles invertem o papel. Mas a gente não vê ela com essa alegria toda. Essa alegria toda de, tá, então eu vou fazer, vamos colocar assim, às vezes do homem agora.
porque daí, mesmo com o apoio da prótese, fica aquela questão de, como posso falar, de uma relação homossexual, porque ele está querendo algo que um outro homem com um pênis de verdade, vamos colocar assim, poderia proporcionar a ele. E outra pegada e outra força, porque a mulher não tem a força que o homem tem, enfim, e ela vai se questionando, e através do que ela vai escrevendo para ele, a gente vai vendo, tá, mas ele agora pediu isso, ele agora quer isso, e o vocábulo vai se acentuando, assim de forma, como eu disse, cresce exponencialmente, até aí são amantes trocando cartas, mas a gente vê que ele não quer saber do amorzinho dela, ele não quer saber se ela, ele quer assim, a cama pega fogo e deu certo. E aí vai indo. Cansa um pouco, porque bem ou mal aí você já meio que decora, você já sabe quais são as coisas que eles gostam. Ela é extremamente repetitiva nas cartas, então eu não sei o quanto de prazer isso dá nele, de ficar lendo, olha, então eu vou fazer isso, vai ser assim, porque as cartas, elas são, ou quando a gente se vê vai acontecer isso, e eu vou fazer assim, 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 e aí ela descreve, sei lá, para excitá-lo, quando ele receber, ou, nossa, aquilo que a gente fez, isso, e aí a imaginação dela o limite é o céu mesmo para as coisas, que foi onde talvez o amigo de quem juntou essas cartas todas falou, essa não parece carta de mulher, então a gente não sabe o que o Charles falava para ela, Charles ou Charlotte, porque aí ela se coloca, ela meio que se traveste, vamos colocar assim, onde entra uma psicopatologia, né, uma outra parafilia, onde ela se transveste de algo que ela nem queria ser, porque fica muito claro que ela tem muito prazer em ser só mulher, mas que por ele ela faz essas vezes de homem também. E até então são só os dois. Ele vai se afastando, aí ela vai se questionando em vários momentos, mas você ainda gosta de mim? Mas se você não gostar, me avisa, que são as horas que pra mim me tocaram, né, no sentido de, poxa, ela tá falando, oh, se você não gostar mais de mim, me avisa, né, vamos parar com, eu paro, vai me partir o coração, mas eu vou entender, e nada da parte dele, pelo contrário, ele até nem gosta desse tipo de cobrança. Porque ela fala desculpa, porque ela está sempre pedindo desculpa por isso, mas ela ainda assim se aceita. Tá, essa mulher ela é amante, eu entendi que ela é amante, mas ela aceita esse papel, ela não finda. E em algumas passagens aqui passa assim 1 mês, 2 meses, 3, aí ele vai viajar, não responde ela fica triste pensando tudo que já foi e se satisfazendo com tudo que já foi. Ela não parece ser uma mulher feia, nem ele, pelo pouco da descrição aqui que a gente tem. Então, assim, ela poderia ter encontrado outro amante, vamos colocar assim, que estivesse mais presente. E não presente só sexualmente falando, porque aqui ficou pra mim muito claro em que ele havia como objeto sexual no sentido de, nossa, que cama ótima, que cama boa, nunca tive igual, é isso que eu quero. Até a hora que me der na telha e beleza, continuo aqui com a minha mulher mesmo, beijo, tchau, já deu. Ela se questiona isso muito sutilmente, porque então, já que não é que ela quer segurá-lo pela cama, porque ela não sabe do dinheiro dele, nem tem isso aqui envolvido, mas é uma coisa assim, eu gosto tanto de você que eu me submeto a todas as suas vontades, todos os seus desejos, essa mensagem. E aí é aqui que eu me pergunto, quanto que ela não se violou em fazendo algumas coisas que vai escalando, como eu disse, para satisfazê-lo. Aí vai chegar, então, aí tem esse padrão que tá, já sei, ela faz isso, faz aquilo, isso pra mim é um pouco cansativo, então pra quem gosta vai ser um deleite, mas enfim, para mim não é o tipo de coisa que funciona. Aí vai tomando forma, aí ela vai perdendo aquele, talvez, pudor inicial da primeira parte da carta que eu já li, daí já vamos direto pro vamos que vamos, mas sempre dá um ar muito vazio, porque de certo modo ele sempre vai embora, e porque de certo modo é só carne. E pra mim, é aquela coisinha que só a carne não funciona, tem que ter mais envolvido. E da parte dela, ela está disposta a dar este mais para ele. Que mais? O amor de verdade, o companheirismo, né? E ser gostoso, a questão da cama. Ele não, ele só vê isso. Então, passa 2, 3 meses sem ela, longe, o que tem? Mas para ela tem muito, né? Ela sente de fato saudades dele. Enfim.
Aí vai andando, aí um belo dia ele vem com uma bela surpresa, que daí ela se questiona ainda aqui em algumas cartas, de que ele queria pôr mais gente na relação. Que relação? Na cama lá. Queria pôr mais gente. Aí ela se questiona, mas eu não sou suficiente? Mas então o prazer que eu tô te dando já não te satisfaz mais? E aí ela já tá fazendo bastante, porque daí não foi só uma prótese peniana que ela comprou, porque talvez o tamanho não fosse lá do agrado dele, então ela tentou comprar de outro lugar maior, enfim. Então assim, é pornográfico? É pornográfico. Pra mim isso aqui é uma pornografia escrita. Mas fica nessas entrelinhas, quando ela não está querendo talvez satisfazê-lo, agradá-lo, forçar essa parte, ó, pense em mim, vou fazer isso, aquilo que a gente fez, tal. É a questão do, tá, mas ele vai ficar com ela, não vai, vai terminar como, vai ser uma tragédia. E aí ele, em algum momento, questiona que daí ela fica algumas cartas, tá, não, mas ó, por você, então beleza. Então eu vou chamar aquela minha amiga que topa. E aí você fala, tá, então vai entrar 2 mulheres e um cara, beleza. Só que aí a fantasia dela também vai do, não, mas eu sei que o que vai te satisfazer ainda é um outro cara. Mas aí ela começa aqui nessas cartas todas bem descritivo, essa questão. Então 2 caras e eu, então aí eu faço assim com você, faço essa, enfim. Aí, né, vocês imaginem aí o que é. E aqui acho que o autor ainda menciona, nem tinha dos primeiros vídeos pornográficos, ou o que tinha era ainda mudo, preto e branco e mudo, enfim, mas também não dá pra a gente saber se ela teve acesso ou não, mas as palavras que ela vai imputando nas cartas, as frases, os nomes das posições, as questões, é muito de homem desta época, nesse sentido de vou então falar o que ele quer ouvir, que dá certo prazer. E aí ela começa a se questionar, então, se ela tá dando prazer ou não. E aí ela fica, olha, pensei naquilo que você disse, então daí poderia ser assim, aí eu poderia fazer assim, então vamos já chamar então um cara e uma outra mulher, então o que você ia gostar, o que não. Aí ela vai atrás de um amante para ele, porque ela se coloca também como amante da Lotte, do Charles, e se coloca no papel de amante do Charles. Então, quando ele a possui, é o Charles. Quando é ela, aí é minha Lotte, e aí ela trata ele como minha amante querida, minha isso e aquilo. E ele gosta. Então, fica claro que ela está fazendo isso, mais por ele do que por ela. Mas aonde que ela se viola? Quando ela não quer mais ninguém na relação. E ela deixa claro que ela só suporta a esposa. Talvez porque eles não tenham relação, ou porque, tipo, tá, é a esposa. Já estava lá, eu vim depois, então eu tenho que aceitar isso. Porque nessa época ninguém separava. Que também não fica claro se em algum momento ele quis separar ou se ele só queria sexo mesmo, ponto final, acabou. Tipo, quero todas as minhas vontades satisfeitas. Como era um casal, peraí, Arthur, como era um casal, não vou falar diferente, porque parece que cada um sabe do que gosta e do que faz, mas como era um casal, vem Arthur, fora do convencional, talvez ela ter aceito o que ele gostava, e isso ser rotineiro todas as vezes que eles se encontravam, então às vezes era no mesmo dia, no dia seguinte, 2, 3 dias de diferença, uma semana, quando não esses intervalos todos, a grande questão era, não, calma, aí você quer atenção, agora a mãe está fazendo a resenha do seu vídeo. Então, pra mim, ela se apegou muito nisso, no sentido de que outra mulher vai topar isso, porque ele é sádico, ela no começo sente dor, e não só no começo, em vários momentos ela sente dor, porque não é o que ela gosta, então ela não é masoquista, mas ó, pode fazer o que você quiser, porque tipo, eu aceito, é a marca do amor, que é amor que deixa a dor se você não sente prazer com isso, vale aqui o pensamento também. Ó, para estudante de psicologia é ótimo sim, tá? Principalmente para quem está estudando transtorno sexual ou quem tem paciente, né, nessa linha, vale dar uma lida mesmo, porque aí você vai pegar outras coisas do que eu estou falando, enfim. Aí ela vai se questionando se a questão então é que será que ele seria um homossexual? Nessa época ele não ia dizer, nem se declarar, ainda mais casado, então assim, então ela está satisfazendo. E ele não gosta da penetração na mulher, isso também chama muita atenção. Ele gosta se tiver essa dor imputada, se tiver, enfim, né? E ela se permite. E aí quando ela se descobre gostando da penetração, aspas, normal, né, clássica, vamos dizer assim, que ela faz tudo, tá, gente? Com boca, vocês imaginarem, ela gosta, então dá pra ver que ela gosta de homem, mas que
que ela tem prazer com o corpo masculino, vamos colocar assim, mas que ela se submete a se passar por homem para satisfazê-lo. Então, quando ele expressa esse desejo, ela vai atrás de um amante, ela vai lá numa cafeteria tal, X, conversa, fica meio claro que talvez os homens também não gostassem, porque queriam ela no meio, e ela topa. Aí ela topa e ela descreve o que vai fazer, como que vai fazer, com 2 homens, enfim. E aí você fala, bom, tá, e aí depois isso não tá bom, então tem que inserir uma outra mulher, então aí não tá bom, então tem que inserir mais uma mulher, aí você pensa, onde que isso vai chegar? Porque virou orgia, né? Cadê o amor? Que ele não tá nem aí. E ela vai se questionando isso e você também vai se angustiando. E aí por fim você vai vendo assim, amiga, a vontade de falar, Simone, acorda. Esse cara tá te usando, já deu, já cansou 2 anos, o espaçamento que ele tá dando, mas aí que tá também quem tá dentro da situação, quem que vê quando você tá dentro da situação, tá lá apaixonado, escrevendo carta, falando, e o outro ele nem sabe o que tá fazendo, ele também nem sabe se o outro tá tendo relação com a esposa ou não, que seja papai e mamãe ou não, tem outra mulher, e nem sabemos se tem uma outra amante também, ou se tem um outro amante, que é quando ela começa a se questionar, porque depois que ele tem uma relação com um outro cara na frente dela, enfim, que homenagem atual lá acontece, os 3 juntos, ela fica se perguntando se um pênis de verdade, com um homem de verdade, que tenha pego ele com mais força, enfim, se ele não tenha gostado, e daí ela teria sido descartável. E ela sofre com isso, porque assim, tá, podem fazer isso, mas eu posso te dar um amor que eles não podem, porque, gente, sexo por sexo fica vazio quando não tem amor. Ou é bom ali no começo, e aí tá, agora acabou, é só isso. Tem aqueles parênteses, tem um livro do Paulo Coelho que chama 11 minutos, né? É a média que dura, né? Naquele livro do Paulo Coelho, ele relata, nem tem mais, mas, enfim, é o tempo médio de uma duração de uma relação sexual. Então, se colocar 11 minutos, mas vamos colocar 1 hora, mas vamos colocar tempo de motel básico, 4 horas que seja. Depois que acaba, qual é o vazio que você sente? Ou qual é o prazer que você sente? Ou o que ficou do depois que acaba? Para ela, quando acabar, vou colocar assim, voltando aqui na história, que daí isso aí eu dei para vocês que pensarem, fica uma questão, e a gente está muito nesse mundo assim, extremamente atual. Se alguém não fala, se eu não falar só, gente, é de 1929, e te desse para você ler, você, nossa, quente, né, caliente essa troca aí de cartas, né, ela gosta dele, porque não tem um jargão da época, e não é que ele traduziu para fazer, não, mostra o que ele pontuou, que sim, aí eu concordo, que vontade e desejo da mulher sempre existiu, ele pincela esta parte, mas não só da mulher sempre ter existido, mas porque pode ser a mulher do século passado, a mulher desse século, a mulher do século, vai ter vontades, vai ter desejos, enfim, isso aqui a psicologia de certo modo explica, é que não era comum para os homens as mulheres terem prazer. E na verdade a mulher era um depósito para o homem ser satisfeito. Ponto, acabou, era isso. Ah, Samanta, não sei o que. Eu sei. Mas gente, vamos entender o período histórico. A gente está falando de uma Paris de 100 anos atrás. Pois bem. E aí ela vai se questionando e ela vai sentindo. Você vai sentindo que o corpo vai se afastando. Que também nem do século passado, não vou chamar ela de topeira nem sonsa, nem iludida. Ou talvez um pouco ela tenha se iludido na esperança de que, em satisfazendo as vontades dele, preterindo as dela, ou passando por cima das dela própria, ele iria em algum momento amá-la. Mas aí que tá. Aí você fica até a última página esperando. Isso nunca acontece. E aí a última carta é triste, eu diria. Não vou ler, mas a última carta é triste, porque... E aí quando o autor fala que pegou marcas de lágrimas, porque é na hora que ela vai talvez se dando conta, percebendo, caindo a ficha, enfim, use como você quiser usar, a questão do, então ele não me ama, então a gente não vai viver junto. Então eu comemorei o nosso 1 ano, 2 anos, que o cara tá, sei lá, quando foi a data que a gente foi pra cama junto pela primeira vez, e qual a importância isso tem. Como a gente não tem as respostas dele, que talvez algumas cartas foram calientes no começo, ou talvez outras devam ser bem curtas, porque ela fica feliz nas que são um pouco mais longas, mas as que são mais longas já é ele indo pelas beiradas para tipo, e se a gente colocar mais gente? Poxa, para quem tá amando e tá satisfeito e já tá passando por cima
do aceitável para a própria pessoa, assim, você quer colocar mais gente, seja cara, seja homem, seja mulher, enfim, cara, uma mina, não quer falar. Aí talvez ela comece a se perceber sendo usada para satisfazê-lo, mas ainda assim, que aí aqui para mim vem a questão da autoestima lá no pé, para não dizer negativa, no sentido de ela não se amava para aceitar tudo isso, porque a gente tem que se amar para ter um limite, para impor um limite ao outro, do que o que a gente gosta, do que a gente não gosta e se acertar na cama. Claro que descobertas com um parceiro novo, no caso dela, no caso dele com ela, vão sendo descobertas, mas logo no começo, carícia perversa, ela já devia ter, opa, ó, querido, que não vai rolar não gosto dessas coisas. E tá, e ele que procurasse outra, mas assim, já estou gostando tanto dele, porque como ela não vai impondo o limite, ele vai indo, e ela vai topando. Então assim, que limite o outro tem? Como que o outro também vai saber até onde que você quer? E se você está gostando ou não, mas também pouco importa para ele se ela está gostando ou não. Porque aí ela vai atrás de satisfazer, vai atrás de onde eu vou comprar a prótese, vai atrás de onde que eu vou arrumar um cara que você não ame, aí ela deixa bem claro que ela tem ciúmes dele, fica claro aqui, mas que então ela só aceita a esposa, mas nenhuma outra pessoa. Mas no final, quando ela fala, então se você quiser ir embora por alguém que te satisfaz, que isso, pelo um cara, tal, é de partir o coração. Porque, de verdade, esta senhora fez de tudo para ele gostar dela. E para mim, a grande lição deste livro, onde valeu a pena ler todas essas cartas, que dá um ar de você estar invadindo a privacidade de outra pessoa. Eu não gosto disso, eu não gosto, mas enfim. Dá um ar de... ela fez tudo para ser amada e ele nunca amou. Em que momento ela percebe isso? Não fica exatamente pontuado. Não acho, como ele colocou, que ela tenha se decepcionado, enfim, porque daí só fica claro quando ela manda a última carta e daí não obtém resposta e aí ela também para de responder. Então a gente não sabe o que aconteceu. É um final sem final. A gente só sabe que ele não deu prosseguimento, porque senão ela teria continuado a escrever as cartas. Mas, para mim, ficou de novo, claro, a questão do quanto ela amava ele por ter guardado essas cartas e não ter jogado fora. Porque em qualquer momento ela teria rasgado, jogado fora e essas cartas nunca teriam chegado à nossa mão. Por isso, sim, eu valido todo e qualquer livro. Mesmo este que tem uma pegada erótica / pornográfica muito intenso. Mas ela perdeu 2 anos da vida dela tentando satisfazer, no caso sexualmente, outra pessoa para tentar, através do sexo, fazer com que o outro a amasse. E isso é muito triste, porque o amor é um sentimento que abrange-se em cama, sim. Tá, eles eram amantes, não dava pra ficar só naquilo, mas você vê que não era um amante carinhoso. De carinho aqui não tinha nada. De carícias, sim, mas naquele momento. De resto, se ela estivesse bem, se ela não estivesse bem, se ela escrevesse ou não escrevesse, pra ele fica muito claro pra gente que tanto faz como tanto fez. Mas que na hora H ali, ele quer isso, quer aquilo outro, quer isso, que aquilo outro. E ela fica se cobrando se a performance dela foi boa. E assim, foi. Em nenhum momento ela, ai que saco, vai aí só pra dizer que foi. Não, ela fica ansiando pelos encontros, ela fica sonhando também, ela fica pensando o que ela pode fazer de melhor, ela é atenta nas coisas que ele gosta na cama. Ela é atenta para poder satisfazer essa vontade dele, e aí tem essa questão de gênero meio dúbia dele, de talvez ele seja bissexual, ou talvez ele seja um parafílico masoquista, sádico, homossexual, mas que não pode manifestar, então homossexual latente, e aí usa ela, essa questão lesbiana, que é a que eu mencionei nessa quadradão aqui no porteio, foi mais na questão dela em colocar outra mulher e fazer algumas coisas com outras mulheres, com outra mulher, para que ele assistisse. Então tem isso também bem descritivo, mas aí a pergunta é, será que era para satisfazê-lo? Porque para mim, pelo menos, não ficou claro que era o que ela queria fazer, que nossa, é isso que eu mais gosto. Não fica claro isso. Mas fica claro, eu vou fazer isso, eu vou ter feito, enfim. A grande lição para mim é a gente não se anular pelo outro e não esperar tanto tempo. Já percebeu, mas aí de novo bater nessa tecla. Ela não tinha percebido, então não tem como culpá-la, como falar, ô Simone, pô, você não se tocou aí que o cara não queria nada contigo, que ele só aparecia, sei lá, pra quem gosta de carta de tarô, como um cavaleiro de paus, vinha, jogava um papinho na tua orelha
dava uns beijos aí no cangote e tudo rolava, e depois pegava o cavalo e dava linha. Foi isso que ele fez com ela. Amor não teve. Se ele falou em alguma coisa que ela teve esperança, foi no que ela se apegou, aí sim, na ilusão dela de que, então ele falou isso, quis dizer isso, então vai ficar, então que bom, então vou vê-lo na semana, daqui 15 dias, ele vai viajar daqui 3 semanas, vai se encontrar. E assim, encontros curtos, pequenos, ela fazendo de tudo de novo, e só cama, só cama. Não teve um passeio no parque, não teve uma conversa, não teve, não existiu. Então eu vejo com muita lamentação a vida de alguém que, mesmo tendo vivido há um século antes que nós, sofre o que pessoas hoje também estão sofrendo, ou já sofreram, ou estão dentro desse tipo de relacionamento que nos dias de hoje talvez a gente já catalogaria como abusivo, desde que ela reclamasse, ou ela tá assim, aceitando esse tipo de relação. Então, a partir do momento que ela aceita, o outro faz o que quer, né? Ela tá aceitando, ela não deu um basta, ela não virou as costas e falou tchau, vou pegar aqui meu barquinho e vou dar linha, vou zarpar, né? Não fez isso, então o outro está lá fazendo o que bem quer. Então, dá a entender que ela ficou sofrendo muito? Dá, claro. Aí meu resumo seria isso, né, nos dias de hoje. Pensa aí um amigo teu falando, ama fulano, uma amiga falando, amo fulano, faço isso, faço aquilo outro, não sei o quê, mas ele não responde meu WhatsApp. Porque aqui era rápido, mas hoje em dia o WhatsApp é mais rápido ainda. A pessoa não está te respondendo, está deixando no vácuo, no sentido de não ter uma explicação do porquê não está te respondendo, e esses textões calientes, assim, né? Tá na hora de você se repensar. Então, talvez a boa lição também fique pode vir, Arthur, de repensar os seus relacionamentos, se você é feliz nos seus relacionamentos, se você... Ou simplesmente você deixa isso muito claro pro outro, tipo, olha, a gente só vai ter aqui relação sexual, não cria expectativa com nada. Ou gosto disso, o quê? Disso todo mundo junto, gosto de orgia, gosto de suruba, tá? O outro gosta também. Quer ir numa casa de swing, tá? O outro quer ir também. Se ok para as duas pessoas, se esse acordo é bem feito, ok. O que acontece hoje em dia que as pessoas sofrem muito, peraí que eu já vou me despedir, Arthur, que as pessoas sofrem muito é a questão de parece que eu estou empurrando ele. É a questão de um querer uma coisa, o outro não, e deixar o outro na ilusão, principalmente o pessoal mais jovem dos dias de hoje. Os mais velhos no sentido de não querer separar porque eles já tem uma família, enfim, e aí sai com a amante. Mas ainda hoje a gente tem homens também que pagam, né? Pagam garotos de programa, garotos de programa, garotas de programa, enfim. Ou quando você entra em aplicativo e aí tá lá casal, procura não sei quem, enfim, mas se o casal está procurando, então o casal tá topando, aí tá ok. Mas meu ponto sempre vai ser, as pessoas estão topando ou você tá dando migalhas para ilusionar o outro e aí o outro vai comprar a ilusão, a expectativa, a esperança que um dia você ame. É melhor deixar isso claro, porque talvez possa nunca acontecer e haverá sofrimento, porque um dos lados sempre sai sofrendo. É isso, nem todo mundo tem esta noção, essas cartas mostraram bastante, por isso fica aí minha recomendação para estudante de psicologia, leem sim, para quem gosta dessa pegada mais Marquês de Sade, enfim, vai gostar, não vou falar que não, mas enfim. Pronto, Arthur, tá sentido comigo, deito aí no chão. Então essa é a recomendação, é uma indicação e fica aí mais para você pensar. Eu acho que a função do livro é trazer a história para a gente pensar as nossas questões, ou questões das pessoas que a gente conhece, enfim, eu acho que é isso que é o agregador, senão fica só pornografia, tá, não agrega nada, mas deste modo, pelo menos como eu vi, deu um sentido ao livro, as horas que eu perdi lendo. Senão, para mim também não interessa, não é o tipo de leitura que me dá prazer, enfim. Mas quando a gente pensa deste modo, talvez aí fique agregado algo de valor, algo que dê para pensar, algo que você possa detectar em você, se você já passou por isso, se você está passando por isso, enfim. Aí vai de cada um e fica o alerta, né, do sempre. E isso eu digo para os meus pacientes, eu vou dizer para vocês que estão aqui assistindo o canal, impõe um limite em tudo. O outro precisa saber qual é o nosso limite. E a gente precisa se conhecer para saber qual é o nosso limite. Seja na cama, seja fora da cama, seja que tipo de relacionamento, seja se vai ser relacionamento livre amor, amor aberto,
monogâmico, enfim. Mas os dois têm que estarem, as duas pessoas envolvidas têm que estarem muito cientes daquilo que está acontecendo, senão vai ter sofrimento na certa. Gente, é isso. Vamos encerrar. Arthur agradece. Se até o cão já leu, não vai você ler? Até as próximas leituras aqui do canal O Cão que Lê.